Paz de Cristo, Shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Para a gente continuar aqui com a leitura do Evangelho de João, que é maravilhosa. E também eu já deixo pedindo aqui que você se inscreva no canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo. Os vídeos vai ficar tudo lá, porque no YouTube depois de 30 dias apaga tudo. E os vídeos tá tudo lá. Compartilhe. Nós precisamos evangelizar. Jesus está voltando. Não brinque. Se você é cristão, faça a obra do Senhor. Se você não é cristão, entregue sua vida para Jesus. Porque Ele está voltando para nos levar para um lugar melhor. Porque esse mundo vai passar pelo fogo. Vamos lá. Então, João 14, a segunda parte hoje, ok? Vamos começar aqui, ó. Ele fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Então, o Senhor Jesus, Ele estava avisando que Ele ia para o Pai, que até que Ele falava: vocês sabem o caminho. Tomé disse que não sabia. E, mostra-nos o Pai. E Ele falou: o Pai está em mim. Porque o Pai é Espírito. O Pai falava através do Filho, Jesus. Ok, gente? Mas aí Ele estava despedindo, avisando. E aí Ele fala: eu vou rogar ao Pai. Eu vou falar com o Pai. Ele vai dar um Consolador para vocês. E vai ficar com vocês para sempre. Até o dia que vocês forem para a eternidade. Não vai precisar mais sair igual eu vou precisar. Mas às vezes a gente nem lembra que tem um Consolador, não é isso? Misericórdia, Pai, vem conosco. Santo Espírito de Deus vivo, me ajuda. Vamos lá. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita conosco e está em nós. Com quem? Com todo aquele que ama Jesus de Nazaré, que crê no Evangelho de Cristo, que procura obedecer a palavra do Senhor. O Espírito de Deus vai habitar, ok? Vamos lá. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Vocês não vão ficar no mundo sem pai e sem mãe. Voltarei para vós, mas em espírito. Agora em espírito. Não mais como aquele homem mortal. Porque o Senhor Jesus passou pela morte. Ele era Deus, mas ele era Deus, gente. Quando a gente fala Deus, está falando da divindade dele, ok? Deus é um título de nobreza. A nobreza de Cristo, nós podemos chamar Cristo de Deus por causa da nobreza que ele era. Porque é filho de Deus, do Pai. Deus o Pai. E ele é o Filho. Por isso que a gente fala. Porque a gente está dando um título para ele. Porque foi o próprio Pai, Adonai Elohim, que fez do seu filho Senhor. Que Senhor também é Adonai. Tem o Adonai com todas as letras maiúsculas. Algumas Bíblias colocam assim, eu acho legal, que dá para entender. Tem o Adonai com todas as letras maiúsculas, para entender que é o Pai. E tem o Adonai, o Filho, com A maiúsculo, para entender que é o Filho. Vamos lá? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele nem tinha morrido ainda e ele falou: eu vivo. Porque o Senhor Jesus tinha plena certeza de que ele ia vencer e ele ia ressuscitar e ele ia viver eternamente. Vamos lá?
Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. No coração do Senhor Jesus, na mente do Senhor Jesus, não tinha dúvida de nada. Quem tem dúvida somos nós, que infelizmente temos uma mente incrédula, que só a misericórdia de Deus para nos livrar. E aqui fala, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Olha aqui. Jesus está no Pai, nós estamos no Filho Jesus. Aqui, ó. Naquele dia conheceis que eu, ele falou eu. Esse é ele. Aqui, ó. Aquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Jesus está em Deus, o Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. O Filho está na igreja e a igreja está no Filho. É um só corpo. Para os verdadeiros cristãos que amam o Senhor Jesus, que quer Ele, é um só corpo. O Senhor Jesus é um só corpo com o Pai. E a igreja deve e precisa ser um só corpo com Cristo. Mas a igreja não entende isso. Muitos não entendem. E fica atrás de doutrina ABC, em vez de pegar a Bíblia e ler. Que está tudo explicadinho aqui. Lindo, maravilhoso. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Será que não tem alguma coisa errada em nós? Ah, Jesus nunca se manifestou a mim. Será que a gente ama ele? Não, eu amo muito Jesus. Mas se obedece o que ele falou, não dá para obedecer não. Pois é. Ele falou que quem ama, guarda. Aquele que tem meus mandamentos os guarda. Quais são os mandamentos do Senhor Jesus, gente? Vocês lembram que o Senhor Jesus falou dos 10 mandamentos? Eu vou fazer 2. E se vocês obedecerem esses 2, vocês já estão de parabéns. Minhas palavras que eu estou colocando aqui, viu? Quais são? Amar a Deus, o Pai, acima de todas as coisas. E o próximo como você se ama. Se você não se ama, pede para Deus te dar amor por você mesmo. Porque primeiro você precisa se amar. Ok? Primeiro você precisa se amar. E se você se ama, então ama o próximo como você se ama. A menos que você não se ame. Aí você vai pedir para Deus porque você quer se amar. Agora, se você já se ama, o mandamento do Senhor Jesus diz que é para você amar o próximo igual você ama você. Vamos continuar. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Nós precisamos da manifestação do Senhor Jesus. Nós precisamos da manifestação do Senhor Jesus. Tem muita gente aí dizendo que ama Deus, ama Deus, ama Deus, mas não obedece os mandamentos do Senhor Jesus. Ele falou, aquele que me ama, será amado de meu Pai. Se quer ser amado por Deus, ame Jesus. Obedeça os mandamentos dele. Vem conosco, Jesus. Eita, é muito forte. Disse-lhe Judas, o que traiu, ok? Disse-lhe Judas, Senhor, de onde vem? Peraí. Não, tinha 2 Judas, gente. Tinha 2 Judas entre os discípulos. O traidor e o outro que não era traidor. Esse nome Judas é porque era descendente da tribo de Judá. Normalmente, algum descendente ali, eles colocavam o nome do pai do patriarca da tribo. Então tinha 2 Judas. Tinha o Judas do bem e tinha o Judas do mal. Tem verdadeiros judeus e tem falsos judeus. Até hoje é assim. Se você cair na mão de um falso judeu achando que ele é judeu de verdade, você vai se dar mal. Existe o falso e o verdadeiro. O Apocalipse fala da sinagoga de Satanás, que é o falso judeu. O falso judeu, ele está querendo acabar com o cristianismo a qualquer custo. Sempre foi assim, desde que Cristo veio na Terra. Vamos lá. E o pior de tudo é quando se manifestar o anticristo.
Oh, Jesus, tem compaixão de nós, misericórdia, livrai-nos e ajuda a ficar firme no teu caminho, que o Senhor vai nos livrar. Disse-lhe Judas, ok? O Judas do bem, ok? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viemos para ele e faremos nele morada, ok? O Espírito Santo vai fazer morada em quem ama a Jesus. Ele vai se manifestar para nós, está aqui, é promessa que ele ia se manifestar para nós, ia fazer morada em nós, mas nós precisamos obedecer os mandamentos dele. O problema é que a gente não obedece os mandamentos, mas quer que Deus se manifesta. Jesus, socorro. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem quer que Deus more em você, obedeça os mandamentos de Cristo. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Olha, eu estou com vocês e estou falando isso a vocês aqui agora, ok? É isso que ele está dizendo. Tenho-vos dito isto estando convosco, ok? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, ok? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem que vai nos ensinar? É o Espírito Santo. Mas se a gente não tiver o Espírito Santo, como é que ele vai... A gente não vai aprender a palavra de Deus. Por isso tem um monte de gente que está pregando a palavra de Deus de forma errada, gente, porque não tem o Espírito Santo. E se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela está pregando a letra. Só a letra. Mas a letra sem o Espírito Santo não faz efeito. Eita, vem conosco, Jesus. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo. Está faltando. Todo mundo diz que levantou a mão e está salvo, vai para o céu. Não, tem que ter o Espírito Santo, porque se não tiver o Espírito Santo, não é santificado. Se não tiver o azeite, não vai subir com Cristo. Está lá nas 10 virgens. As pessoas fazem teologias, discute uma palavra, discute outra, mas não tem o azeite. Não adianta ficar discutindo o que quer dizer. Ai, o que será que quer dizer as 10 virgens? Olha, eu estudei, me falaram o que é isso. Não, mas me falaram o que é que... Gente, daí, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai. Não importa se você sabe o que significa as 10 virgens ou não. Se você não tiver o azeite, que é o Espírito Santo, você não vai. Vem conosco, Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Vamos conosco. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha, é a paz. Ou, Senhor, que pela tua paz nós encontramos o teu Espírito e te obedecemos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não é para a gente ficar com medo. Como que é? Qual é a paz que o mundo dá? O mundo dá a paz através das drogas, através das coisas desse mundo. Ok? O mundo dá a paz através de objetos, de coisas que são passageiras. Mas a paz que Cristo dá, ela está acima de tudo isso. Está em cima das coisas materiais que você conhece. Vamos lá. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis. Porque eu disse, vou para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Vou para o Pai, que o Pai é maior que eu. Então tem o Pai e o Filho. E o próprio Filho declara que o Pai é maior que ele. E aí fica essa confusão que
que Jesus, se Jesus é o Pai, se Jesus é um anjo, se Jesus... Gente, leia a Bíblia e acredite no que está escrito aqui. Vamos seguir em frente. Ok? E fica essas doutrinas e briga, porque tem que ser assim. Um acredita na Trindade, outro não acredita na Trindade. E é perigoso estar pecando até contra o Santo Espírito. Misericórdia, livrai-nos, Jesus. Vamos lá. Eu vou-lhe dizer agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. E nada tem em mim. Que era o príncipe desse mundo? O Judas que está com o espírito de Ra-Satã. O mesmo espírito que vai entrar no anticristo no final dos tempos, que está perto já. 2000 anos se passou, gente. A igreja de Cristo esperando. Muitas pessoas morreram achando que Cristo ia vir naquele ano. Gente... Mas uma hora chega, o parto uma hora tem que nascer. É um parto de 2000 anos. É o parto mais demorado que existe. Mas uma hora ele vai nascer. Uma hora tem que nascer. Depois que engravida tem que nascer. Ok? Vamos lá? Deus vem conosco. Eu vou lhe dizer agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, que seria o Judas ali com o espírito de Ra-Satã, que foi buscar o sacerdote e os guardas e o pessoal lá para trair o Senhor Jesus, para levar o Senhor Jesus preso, à noite, quando a multidão estava tudo dormindo, sem saber o que estava acontecendo. Ok? O príncipe deste mundo e nada tem em mim. Eu não tenho nada com ele. O reino das trevas é uma coisa, o reino de Cristo é outra, não mistura. Não, por mais que as trevas tentem se passar por luz, que tem muito anjo das trevas se passando por luz na face da terra e os seres humanos acreditando, por mais que tente se passar por anjo de luz, o Senhor Jesus falou, eu não tenho nada a ver com ele. O reino dele é o reino dele, o meu reino é o meu reino. O reino de Cristo é o reino de Cristo. Não mistura o reino de Cristo com o reino do Ra-Satã, que tem igreja que está misturando. Aliás, tem igreja que é o Ra-Satã que está lá e as pessoas nem sabem. A igreja que pegou um Judas, livrai-nos, Jesus. Por isso, você precisa conhecer a Bíblia. Vamos lá. Mas é para que o mundo saiba que eu amo. E o Pai, eu amo o Pai. E que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Vamos porque, como ele falou, né? O traidor se aproxima. E o Senhor Jesus podia falar, Pai, envia todos os teus anjos aqui agora para a gente acabar, derrubar já esse templo já, e acabar com todos esses sacerdotes, acabar com esse Judas. E havia milhares de anjos. Mas o Senhor Jesus precisava passar por tudo aquilo. Para os sacerdotes, os escribas, os fariseus e o Judas, para eles que estavam vencendo, eles estavam aprendendo o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus falou, nenhuma autoridade terias se meu Pai não tivesse dado. Ok? Finalizamos aqui essa parte de João 14, que é maravilhosa. Leia em casa, ore. E para finalizar, continuo dizendo, se inscreva ali na Bíblia Católica de Cristo, no YouTube. E eu deixo uma bênção especial para vocês, no nome do meu amado Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, até aqui tem me sustentado pela misericórdia dele. Eu vos abençoe com uma bênção da saúde, com uma bênção financeira, com uma bênção na tua família ou nas tuas amizades. Que as pessoas que você tem amizade sejam pessoas do bem. Afaste-se do mal. Se você não quiser continuar sofrendo. Que o Eterno te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu estou fazendo isso com a ajuda do Senhor, deixando a bênção especial para quem assiste as lives até o final. E passe também para as pessoas que estão aí perdidas, sem saber o que fazer. Tem gente na igreja perdido.
Tem gente na igreja achando que a igreja é clube social. Tem gente na igreja achando que a igreja é sala de cinema. Livra-nos, Jesus. Vem conosco. Que o Eterno vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom.